Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and it's Monday, so it's the Monday edition when we talk about a specific point of the language that might be tricky. And the tricky point that we are going to deal with today is the difference between este and esse, not all the differences, but the main ones, and how Brazilians actually use it. As you know, the Monday edition has a full transcript available for free. You can find the link in the show notes. Click the link and then you'll see the transcript fully available in Portuguese. If you want to practice your listening comprehension, maybe your spelling by taking dictation, and if you would like to use that for some purpose to practice, it's available for you. And just a quick heads up, if you would like to join the continuing education program and have access to all the transcripts, exercises, extra resources, courses, glossaries, and the forum, and everything else that is included in the continuing education program, which is the program that complements and expands on the episodes that we published on Wednesday, we have now a test drive offer. You can go to portuguesewitheli.com/PLG. Again, it's portuguesewitheli.com/PLG. And you'll see the test drive offer that we have. And you can get all the transcripts and everything else in your test drive. Okay? So, now, vamos começar, que hoje nós vamos falar da diferença entre este e esse, que não é tão difícil, mas que às vezes dá um pouco de dor de cabeça. Tem muita gente por aí que gosta de ler muita coisa, mas detesta poesia. Acham que é coisa complicada, difícil, coisa de outro mundo. Você é uma dessas pessoas? Se for, talvez, quando quiser ler poesias em português, você faça como eu. Leia poesia para crianças. Antes eu detestava poesia. Eu lia e ficava coçando a cabeça. Era sempre muito complexo. Mas aí, então um dia, eu me deparei com um livro da Cecília Meirelles. O livro dela se chama Ou Isto ou Aquilo, e tem um poema que dá o título ao livro. Esse livro é muito bom, mas é pouco conhecido. Ele foi escrito para crianças, então a linguagem é bem acessível. Talvez você goste de ler as histórias nele. Eu li esse livro há muito tempo e pretendo relê-lo em breve. E eu acho que você reparou que eu falei esse livro e não este livro. Você sabe por quê? Por que é que a gente às vezes usa este e não esse? Se não souber, me acompanhe, porque hoje a gente vai descobrir a razão. Qual é a diferença entre este e esse? Essa é uma dificuldade que alguns dos meus alunos têm e muitos brasileiros não conseguem explicar. Eu vou começar pela parte complicada, mas acredito que os exemplos vão simplificar. A gente usa este e suas flexões, que são esta, estes, estas e etc., quando a gente está falando de algo perto da gente. Você pode não ver agora, mas eu tenho um microfone diante de mim. E este microfone custou caro, mas valeu a pena, acredite. Você nunca ouviu a minha vizinha gritando? Se não ouviu, é porque o microfone é bom. Já esse e sua família, esses, essas e essa, são usados quando a gente está falando de algo longe da gente, mas perto da pessoa com quem a gente fala. Tecnicamente, a gente diz que quando se menciona algo que está próximo fisicamente da segunda pessoa gramatical, mas longe da primeira, é necessário usar esse. Complicado, né? Então imagine a seguinte situação.
Eu estou andando na rua e encontro você. Você comprou um sorvete bonito. Aí como eu sou invejoso, eu olho para o sorvete, aponto para o sorvete e pergunto: onde você comprou esse sorvete? Quero comprar um igualzinho. E você diz: este sorvete? Comprei ali. Pode ficar um pouquinho complicado perceber a diferença entre os dois, especialmente porque aqui no Brasil nós usamos ambas as formas de maneira quase intercambiável. Na conversação, a nossa tendência é juntar a palavra este com aqui e esse com aí. Então, na conversa do sorvete que nós tivemos antes, provavelmente nós diríamos: onde você comprou esse sorvete aí? Quero comprar um igualzinho. Este sorvete aqui? Comprei ali. Mas só existe diferença nesses casos? Não. Quando falamos do tempo, também podemos usar este ou esse. Se estivermos falando do presente, por exemplo, algo que vai acontecer hoje, tendemos a utilizar este ou esta. E aí, como exemplos, eu quero me divertir muito nesta noite. Trabalhei tanto a semana toda, eu acho que mereço. Esta semana vai ser muito louca. Chegam produtos novos e nós precisamos organizar tudo a tempo. Agora utilizamos esse quando falamos do passado ou de alguma coisa que já foi mencionada antes. Exemplo aqui, né? Eu nasci em 1988. Nesse ano, meus pais conseguiram comprar uma casa. Eu acho que você já me contou essa história antes. Ela parece muito familiar para mim. E tem mais casos? Claro que tem. Regras e exceções no português são como o trabalho dentro de casa. Se você procurar, vai encontrar alguma coisa para fazer. Sempre. Por isso eu escrevi um artigo um pouco mais detalhado sobre esse assunto. Você pode dar uma olhada na transcrição desse episódio e visitar o link que eu deixei de recomendação. Mas, em geral, essas são as regras principais. E lembre-se de que os brasileiros normalmente não respeitam essa regra na conversação. Numa situação mais formal, provavelmente a gente vai tentar falar direitinho, mas quando a gente conversa com amigos, ninguém liga. E agora eu vou deixar um exercício para você. Me conta depois, o que você fez nesse final de semana? No meu caso, eu posso dizer que esse final de semana eu não fiz muita coisa, porque fui visitar a minha irmã. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.